Eduardo Silva, um milionário confiante, segurava um convite na mão. Era da sua ex-noiva, Fernanda, a mulher que o havia deixado por outra pessoa. Ele mal podia acreditar. Ela havia enviado o convite como se quisesse esfregar sua felicidade em seu rosto. "Isso é uma brincadeira?", murmurou, jogando o envelope na mesa. Seu amigo, Bruno, pegou o convite e comentou: "Isso foi bem cruel. Você vai mesmo?" Eduardo bufou. "Aparecer sozinho como um fracasso? De jeito nenhum. Vou levar alguém comigo para mostrar que já superei isso." Ele precisava de alguém que causasse impacto e deixasse Fernanda se perguntando o que ele estava aprontando. Mais tarde, ao sair do escritório, ainda remoendo a ideia, Eduardo avistou uma jovem sentada na calçada em frente a um café. Suas roupas estavam gastas e surradas, mas seu rosto era surpreendentemente bonito. Seus cabelos bagunçados caíam despreocupadamente sobre os ombros, e seus olhos, longe de pedir ajuda, demonstravam pura atitude. Por impulso, Eduardo se aproximou, com as mãos nos bolsos. "Ei, precisa de uma grana?", perguntou. A mulher olhou para ele. Não com gratidão, mas com um brilho desafiador, como se estivesse avaliando se ele valia 1 minuto do tempo dela. Ela esboçou um sorriso malicioso e disse: "Isso é um experimento social? Se eu responder direito, você me joga uma moeda, se não, segue seu caminho." As sobrancelhas de Eduardo se ergueram. "Ninguém me fala assim. Venha comigo para um evento e eu te pago o suficiente para mudar sua vida." Ela soltou uma risadinha contida, balançando a cabeça. "Mudar minha vida? Uau, você sempre usa essas frases dramáticas ou só quando quer parecer um salvador?" O tom sarcástico dela o pegou de surpresa, mas ele se manteve calmo. "Só precisa se arrumar, sorrir e ir comigo", disse ele. "Parece que você quer ser meu adereço para a noite." Os olhos de Eduardo se estreitaram. Aquela mulher estava claramente querendo provocar. "Se não gostar, posso procurar outra pessoa", acrescentou ele. Ela riu alto. "Isso é uma piada? Não vejo fila de candidatos esperando por aqui." Eduardo franziu os lábios, incrédulo. "Como é que você virou esse jogo comigo?" Ela se levantou, alisou o vestido e se aproximou ainda mais. "Eu topo", disse ela friamente, como se estivesse fazendo um favor, mas apenas por curiosidade. Eduardo sentiu uma adrenalina perigosa. "Curioso sobre o quê?", perguntou. Com um sorriso desconfiado e os olhos cheios de mistério, ela respondeu: "Estou curiosa para ver até onde um cara como você vai se empenhar." Mais tarde, Natália, assim ela se apresentou, acomodou-se no banco de um carro de luxo, enquanto Eduardo se sentava ao lado dela, observando a cidade passar pela janela. Ele sentiu que ela esperava alguma reação, sem perguntas ou hesitações, apenas aceitação. "Você nem quer saber para onde estamos indo", comentou. Ela sorriu de lado e disse: "Aposto que é um lugar chique." Eduardo levantou uma sobrancelha. "Você não está curiosa? Você me achou na rua e me ofereceu dinheiro para ser sua companhia. Isso já é estranho o suficiente." "Aposto que você não vai me vender para algum esquema duvidoso", replicou ela com uma risada brincalhona. "Nada tão dramático, é só um casamento", explicou ele. "Como você sabe tanto sobre mim?", perguntou ela. Eduardo franziu o senho. "Você parece um homem em busca de vingança." Natália deu de ombros. "Isso importa se eu for paga?" Eduardo sorriu. Ele gostava da atitude dela, mas ainda queria saber mais sobre essa mulher que parecia aceitar tudo com naturalidade. Minutos. Depois o carro parou em frente a um moderno salão de beleza. Natália saiu sem hesitar e seguiu Eduardo para dentro. O ambiente exalava produtos caros e a equipe de profissionais corria para atendê-los. "Quero uma transformação completa", ordenou Eduardo. "Cabelo, maquiagem, roupa, tudo." A equipe assentiu. E em poucos minutos Natália estava sentada em uma cadeira de penteado. "Se quiser mudar de ideia, agora é a hora", disse ela ao cabeleireiro enquanto começava a desembaraçar seus fios.
Mudar de ideia sobre mim? Eu esperava alguém mais suscetível, comentou Eduardo cruzando os braços. Natália fechou os olhos enquanto seu cabelo era lavado. Já estive neste mundo antes, murmurou. Eduardo bufou. Mas antes que pudesse perguntar mais, o cabeleireiro o conduziu à área de espera, dizendo educadamente: Senhor Silva, por favor, deixe-nos trabalhar. Ele lançou um último olhar para Natália antes de sair, intrigado. Horas depois, quando o cabeleireiro chamou seu nome, Eduardo voltou ao salão. O que viu tirou seu fôlego. Natália agora parecia outra pessoa. Seus cabelos, antes bagunçados, caíam em ondas lisas e brilhantes, e seu rosto, que antes demonstrava cansaço, estava impecável. Os olhos, realçados por uma maquiagem sutil, brilhavam com confiança, e o vestido elegante, combinado com os saltos altos, a deixava ainda mais deslumbrante. O mais surpreendente era que ela nem parecia chocada com a própria transformação. Apenas se observava no espelho como se sempre tivesse pertencido àquele ambiente sofisticado. Você não está surpreso? Ela comentou, captando o olhar curioso dele. Não estou, respondeu com frieza. Eduardo cruzou os braços e perguntou: Quem é você, afinal? Ela pegou a bolsa que o cabeleireiro lhe entregara e caminhou até ele com um sorriso tranquilo. Sou alguém que sabe aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, disse. Logo, o carro seguiu para o evento. Um casamento chique que Eduardo até então vinha evitando, mas que agora despertava seu interesse. Natália olhava pela janela, tranquila, como se já fizesse parte daquele mundo. Você está muito quieto, comentou Eduardo, desviando o olhar do volante. Estou apenas curtindo o silêncio, respondeu ela com um sorriso discreto. Eduardo franziu o senho. A maioria das pessoas no seu lugar ficaria deslumbrada com isso. Talvez eu não seja como a maioria. Ela riu baixinho. Percebendo que insistir não traria respostas, ele admitiu que havia algo de fascinante no mistério que ela representava. O carro parou, finalmente, em frente a um elegante salão de festas, onde centenas de convidados da alta sociedade já se reuniam. Casais desembarcavam de limusines e carros esportivos, exibindo suas joias e roupas de grife, enquanto fotógrafos registravam cada detalhe para as páginas de fofoca. Eduardo saiu primeiro, ajeitando seu terno, e estendeu a mão a Natália, que a aceitou sem hesitar. Assim que ela saiu do carro, todos os olhares se voltaram para ela. Mulheres cochichavam, tentando adivinhar quem era aquela enigmática acompanhante de Eduardo Silva, enquanto os homens observavam com interesse. Natália, porém, permaneceu imperturbável, levantando o queixo e sorrindo discretamente, como se estivesse acostumada a ser o centro das atenções. Eduardo conduziu Natália pelo tapete vermelho até a entrada do salão. Siga o meu exemplo. Seja educada, sorria e não chame muita atenção, sussurrou. Você veio aqui para deixar sua ex com ciúmes ou para se esconder? Provocou ela. Eduardo apertou os lábios e permaneceu em silêncio. É o que eu pensei, disse Natália com um tom de diversão. Eles passaram pelas portas de vidro e entraram em um salão magnífico, onde lustres de cristal brilhavam sob uma iluminação dourada e o ambiente estava repleto de figuras elegantes. Em pouco tempo, Fernanda, a ex de Eduardo, e seu novo parceiro Marcos apareceram. Fernanda estava deslumbrante em um vestido branco impecável, com um sorriso cuidadosamente ensaiado para encantar, enquanto Marcos exalava o ar tradicional, de riqueza e segurança. Os olhos de Fernanda se encontraram brevemente com os de Eduardo. Ela demonstrou surpresa ao vê-lo, mas logo focou em Natália, cujo olhar enigmático a deixou desconfortável. Com um sorriso contido, Eduardo levou Natália diretamente até eles. Fernanda, cumprimentou, num tom frio e educado. Fernanda piscou algumas vezes antes de forçar um sorriso. Que surpresa te ver aqui. Não esperava que você aparecesse. Claro que apareci, respondeu ele olhando para Natália. Trouxe uma companhia. Fernanda examinou Natália de cima a baixo.
Ainda não fomos apresentados. Quem? É você. Antes que Eduardo pudesse responder, Natália estendeu a mão naturalmente. Prazer, sou Natália, disse com firmeza, com elegância e confiança, sem demonstrar submissão. Fernanda hesitou antes de apertar a mão dela, parecendo claramente desconfortável. Você me parece familiar, observou Fernanda. Natália inclinou a cabeça com um leve sorriso. Será que sim? Fernanda forçou outro sorriso, enquanto Eduardo notava a tensão no olhar dela. Claramente, ela estava abalada. Marcos, tentando quebrar o clima constrangedor, ergueu sua taça de champanhe e sugeriu: Vamos brindar? Eduardo assentiu, mas antes que pudesse se mover, Natália interveio com um sorriso cordial. Espero que seja realmente feliz. Casamento é coisa séria. Eu mesma já estive noiva. Eduardo congelou por um momento. Fernanda e Marcos trocaram olhares. Sério? Perguntou Fernanda num tom descontraído. Natália tomou um gole de champanhe e continuou. Mas não deu certo. Meu ex resolveu que eu não era a escolha certa para a família dele. Eduardo sentiu um arrepio. Natália estava mandando uma mensagem clara, e os olhos de Fernanda se estreitaram. Que coincidência interessante, Natália comentou com um sorriso. Um silêncio constrangedor se instalou até que Natália tocou levemente o braço de Eduardo. Quer dançar? Ele perguntou surpreso. Dançar? Claro. Ou você? Prefere ver sua ex tentando descobrir de onde ela me conhece? Riu ele. Natália riu também e respondeu. Vamos dançar. Eles se afastaram, deixando Fernanda visivelmente perturbada, enquanto se dirigiam à pista de dança ao som suave da orquestra. Enquanto dançavam, Eduardo olhava fixamente nos olhos de Natália. Você fez isso de propósito, observou. Não te falei que já estive nesse meio? Replicou ela sem alterar a compostura, mas com um sorriso misterioso. Você continua me surpreendendo, murmurou ele, conduzindo-a com cuidado. Isso é bom ou ruim? Natália arqueou uma sobrancelha. Ainda não decidi, riu baixinho, com os olhos brilhando de malícia. Acho que você já percebeu que não sou exatamente como pareço. Já convivi com esse tipo de gente antes. Antes que Eduardo pudesse perguntar mais, um grupo de empresários se aproximou com taças de champanhe, elogiando sua presença no evento. Um deles, um investidor renomado, apertou a mão de Eduardo e disse: Finalmente decidiu comparecer a um evento social, Sr. Silva. Eduardo retribuiu o aperto e comentou: Achei que seria interessante celebrar o casal. A atenção logo se voltou para Natália quando um dos homens perguntou: E quem é essa encantadora acompanhante? Natália avançou, estendeu a mão e disse com confiança: Prazer, sou Natália. Um dos empresários comentou: Seu rosto me parece familiar. Natália sorriu de forma enigmática. Talvez já nos tenhamos visto em algum evento, disse, mantendo o mistério. Eduardo observava atentamente. Natália se encaixava tão bem que parecia pertencer àquele mundo. Ele perguntou: O que você faz, Natália? Outro empresário, curioso, questionou. Natália pegou uma taça de champanhe, rodopiou o líquido e respondeu: Gosto de acompanhar o mercado financeiro. O crescimento dos investimentos em tecnologia está impressionante, especialmente com tantas startups em inteligência artificial. Os empresários ficaram surpresos com sua resposta articulada. Isso é bem específico, comentou um deles. Natália sorriu e disse: Eu apenas sigo as tendências. No fim das contas, tudo se resume a quem tem a informação privilegiada. Primeiro, os homens riram, e Natália já conquistava da admiração deles. Enquanto isso, a irritação de Eduardo aumentava. Natália não só se encaixava no ambiente, mas dominava a cena. Antes que ele pudesse intervir, um homem alto e de aparência distinta, chamado Lucas, aproximou-se de Bruno, o influente investidor, e comentou: Natália, você parece muito à vontade aqui. Natália sorriu educadamente. Talvez eu esteja mesmo. E qual é a sua relação com o Sr. Silva? Perguntou Lucas. Natália lançou um olhar brincalhão para Eduardo e respondeu:
É apenas uma parceria interessante. Eduardo começou a sentir o sangue ferver. Natália estava jogando o próprio jogo, e ele não gostava de perder o controle. Você não é apenas uma mulher de rua, interrompeu ele, pegando a taça de champanhe que ela segurava e passando-a a um garçom. Se me desculpar, preciso me ausentar um instante com minha companhia. Ele agarrou o pulso dela e a conduziu para um canto mais reservado do salão. O que você está fazendo? Eduardo perguntou com os dentes cerrados. Natália sorriu e respondeu. Estou apenas me divertindo. Você está se destacando demais. Era para provocar sua ex, não? Eduardo estreitou os olhos. Você joga muito bem, comentou. Natália inclinou a cabeça. Você não gosta quando não consegue controlar a situação, não é? Eduardo soltou uma risada curta. Você é mais do que apenas uma moça de rua, disse ele. Natália cruzou os braços e demorou um pouco para que ele entendesse a mensagem. Nesse instante, Fernanda apareceu ao lado deles. Espero que esteja curtindo a festa, disse ela de forma fria. Natália respondeu. Estou sim. Antes que Eduardo pudesse falar, Fernanda forçou um sorriso. Natália, sinto que já nos conhecemos, insistiu Fernanda. Natália deu de ombros. Nesse meio social, o mundo é pequeno. Eduardo notou Fernanda comprimindo os lábios. De onde você conhece Natália? Perguntou ela. Natália sorriu misteriosamente. Prefiro manter isso em segredo. Fernanda soltou uma risada suave, mas com um olhar cortante. Mistério sempre tem seu charme, comentou, e então se virou para Eduardo. Podemos conversar um pouco? Eduardo assentiu, mas antes de sair, lançou um último olhar para Natália, que apenas sorriu, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Mais tarde, dentro do carro, enquanto voltavam para casa, Natália percebeu que Eduardo estava mais silencioso que o normal. Quer me perguntar algo? Ela arriscou. Quero sim, respondeu ele, sem tirar os olhos da estrada. Mas não sei se você vai me contar. Ela sorriu levemente. Depende da pergunta. Eduardo fez uma curva brusca e perguntou. Quem é você de verdade, Natália? Ela relaxou e disse. Eu sou a mulher que você escolheu para causar impacto na sua ex. O que fez Eduardo? Cerrar o maxilar. Você já sabe demais. Age como se sempre tivesse pertencido a esse mundo. Ele estacionou em frente a um hotel. Virou-se e disse. Eu te investiguei. Natália não demonstrou surpresa. E o que descobriu? Ele insistiu. Nada. Nenhum registro, nenhuma história. É como se você tivesse apagado sua própria vida, respondeu com um sorriso leve. Talvez algumas coisas precisem ser apagadas para garantir segurança, completou. Eduardo sentiu uma mistura de frustração e fascínio. Eu não gosto de mistérios, murmurou. Então talvez eu não seja a pessoa certa para você, disse Natália, abrindo a porta do carro e entrando no hotel sem olhar para trás. Eduardo permaneceu alguns instantes, segurando firmemente o volante, decidido a descobrir o que ela escondia. Pouco depois, Natália tirou um celular descartável da bolsa, digitou uma mensagem curta e logo recebeu uma resposta. Está na hora de você decidir seu próximo passo. Rapidamente, ela apagou a mensagem e suspirou silenciosamente, sabendo que seu segredo não duraria muito. Eduardo nunca foi paciente. Sempre quis respostas diretas e controle absoluto. Mas Natália era um enigma que desafiava sua lógica, e isso o incomodava mais do que queria admitir. Naquela manhã, enquanto tomava seu café no escritório, seus pensamentos voltavam à noite anterior. Natália sabia coisas que não deveria e agia como se pertencesse à alta sociedade, mesmo sem nenhum registro de seu passado, como se tivesse apagado sua história. Eduardo então pegou o telefone e ligou para alguém que não contatava há tempos. Preciso que você investigue uma pessoa para mim, disse de forma direta. Do outro lado, uma voz riu brevemente e perguntou. Silva, quem é o alvo? Natália, respondeu Eduardo após uma pausa.
Use só o primeiro nome. Isso deixa tudo mais interessante. Quero saber de tudo. De onde ela veio, quem ela realmente é e por que está escondendo algo. Me dê 48 horas. Eduardo desligou e ficou olhando a cidade pela janela do escritório. Mais tarde naquela noite, enquanto Eduardo revisava documentos, a imagem de Natália não o deixava em paz. Seus olhos, cheios de raiva e vulnerabilidade, o assombravam. De repente ele pegou as chaves e dirigiu até o hotel onde ela estava hospedada. Precisava vê-la, ouvir a verdade diretamente dela. Depois de alguns segundos, a porta se abriu e revelou Natália com um semblante cansado e os cabelos um pouco despenteados. Eduardo, ela disse surpresa. Precisamos conversar. Ela se afastou para deixá-lo entrar. Não esperava que você aparecesse tão tarde, comentou. Eu não costumo avisar minhas visitas, respondeu ele cruzando os braços. Vamos conversar? Ela perguntou suavemente. Quero saber a verdade. Por que você aceitou minha proposta sem hesitar? Natália hesitou, então disse. Porque Fernanda destruiu a minha família. Essas palavras fizeram o estômago de Eduardo revirar. Ele já suspeitava disso. Fernanda foi responsável pela queda do meu pai, não foi? Pressionou ele. Natália caminhou até a janela, abraçando-se. Meu pai, Roberto Oliveira, comandava uma das maiores construtoras do país e era um homem respeitado, até confiar, em Fernanda. Ela entrou como sócia estratégica, alguém em quem ele acreditava, mas na verdade manipulava tudo, fechando negócios fraudulentos e desviando dinheiro sem o conhecimento dele. Quando tudo desmoronou, meu pai foi acusado de corrupção, perdeu nossa casa, nossa dignidade e faleceu antes de provar sua inocência. Eduardo sentiu um aperto no peito, enquanto Natália continuava. Depois disso, minha mãe adoeceu e, por mais que eu tenha lutado para limpar o nome dele, Fernanda já tinha fechado todas as portas para mim. Fiquei sem nada. Eduardo se aproximou e, com delicadeza, levantou o queixo de Natália para que ela o encarasse. Você sobreviveu nas ruas, não foi? Ela confirmou. Sim, e foi assim que aprendi a não confiar em ninguém. Você não precisa enfrentar isso sozinha, murmurou Eduardo. Natália afastou levemente o rosto. Eu não preciso de salvadores, replicou. Eu sei, mas isso não significa que você não possa me ajudar, disse ele, inspirando profundamente. Não sei explicar o que sinto quando estou com você. Após um longo silêncio, ela finalmente olhou para ele. O que isso quer dizer? Perguntou. Quer dizer que você me deixa desconfortável. Nunca senti algo assim antes, admitiu. Isso te incomoda? Ele insistiu. Talvez seja melhor mantermos certa distância, sugeriu ela, balançando a cabeça. Eu não posso fazer isso, contra-argumentou Eduardo. Natália desviou o olhar, visivelmente perturbada com a direção da conversa. Nada muda. Eu sei quem você é. Eduardo apertou os punhos. E quanto a Fernanda? Questionou. E só a menção do nome trouxe Eduardo de volta à realidade. Se o que você disse é verdade, eu não sei quem Fernanda realmente é. Natália murmurou lentamente. Mas eu sei e não vou parar até acertar as contas. Eduardo ficou em silêncio, ciente de que não conseguiria fazê-la desistir. Então estarei ao seu lado, prometeu ele. E Natália esboçou um sorriso agridoce, mesmo sabendo dos riscos. Naquela noite, o telefone de Eduardo tocou. Temos um problema, Eduardo, disse seu investigador. Fernanda já descobriu sobre você e não está nada contente. O coração de Eduardo disparou. O que ela está planejando? Ainda não sei, mas alguém está fuçando em informações sobre Natália. Fique atento, disse o investigador antes de desligar, deixando Eduardo com o coração pesado. Fernanda não largava a Natália, e Eduardo sabia que precisava agir rápido. Na manhã seguinte, ele encontrou Natália na varanda do hotel, sentada no chão com os braços abraçados e olhando para o horizonte. Aproximando-se devagar,
Ele se ajoelhou ao lado dela. Você sabe que ela descobriu, né? Perguntou. Eu sei, respondeu Natália suavemente. Mas ela não vai parar. Eduardo observou-a. O cabelo levemente bagunçado, os olhos cansados, e sentiu o coração apertar. Natália piscou para conter as lágrimas, mas uma escorreu pelo rosto. Instintivamente, Eduardo a puxou para um abraço apertado. Vai ficar tudo bem, sussurrou, e ela simplesmente fechou os olhos, encostando o rosto em seu peito. Naquele momento silencioso, sem precisar dizer nada, ambos sabiam que estavam juntos nessa, e que Fernanda não fazia ideia do que estava por vir. Desde a conversa da noite anterior, Eduardo estava inquieto, determinado a se vingar, não só por Natália, mas por si mesmo. Ele quase se casara com uma mulher capaz de destruir vidas, e agora precisava descobrir até onde Fernanda iria para esconder seus segredos. Naquela manhã, enquanto revisava relatórios no escritório, recebeu uma ligação de seu investigador. Temos um problema, Eduardo. Fernanda está se movimentando. Segundo meus contatos, ela está juntando informações sobre Natália e já falou com advogados e jornalistas. Se ela está fazendo isso, é porque tem algo grande em mãos. Eduardo rangeu os dentes. O que ela descobriu? Ainda não sei, mas me avise assim que souber. Ele largou a caneta, levantou-se e disse: Descubra o que for antes que ela se mova. Estou a caminho de ver Natália. Eduardo chegou ao hotel e bateu forte na porta de Natália. Depois de alguns instantes tensos, ela abriu, surpresa com o olhar sério dele. O que foi? Ela perguntou. Sem esperar convite, Eduardo entrou e fechou a porta atrás de si. Fernanda está se movendo contra você, anunciou ele com os olhos estreitos. Como assim? Perguntou Natália. Ela está juntando informações e planeja algo grande. Ouvi dizer que pode até expor você publicamente, explicou ele. Natália suspirou, cruzando os braços. Eu já imaginava que isso aconteceria, e você está calmo demais, disse ela quase rindo amargamente. Depois de tudo o que passei, você acha mesmo que um escândalo vai me assustar? Eduardo admirou a força dela, mesmo com o perigo iminente. Eu posso te proteger, prometeu. Natália levantou uma sobrancelha. Eu não preciso de um salvador. Isto não é sobre me salvar, mas sobre parar Fernanda. Aproximando-se, ela olhou nos olhos dele e perguntou: E o que você vai fazer? Eduardo, segurando suavemente o rosto dela com os polegares, disse: Farei o que for preciso. Por um momento ficaram ali, perdidos no olhar um do outro, até que o celular de Natália vibrou. Ela olhou a tela e seu rosto se contraiu. O que foi? Perguntou Eduardo. Ela mostrou uma mensagem anônima. Cuidado com em quem você confia. O passado sempre volta para assombrar. Eduardo pegou o celular, leu a mensagem e o devolveu a ela. Ela está tentando te intimidar, comentou. Natália apagou a mensagem. Isso significa que estamos chegando perto, murmurou, acrescentando. Precisamos agir antes que ela o faça. No dia seguinte, um escândalo estourou. Todos os grandes jornais publicavam manchetes sobre Madalena Oliveira, de uma vida de luxo às ruas, sobre a mulher que perdeu tudo e sobre a ex de Eduardo Silva envolvida em escândalos de corrupção. A mídia não poupava detalhes da queda da família Oliveira, pintando Madalena como uma oportunista enganadora. Fernanda tinha sido a primeira a agir no escritório. Eduardo leu cada artigo com uma fúria crescente. Quando Madalena entrou, ele imediatamente perguntou: Você viu isso? Ela assentiu jogando uma revista na mesa. Fernanda está tentando me destruir de novo, disse ele cerrando os punhos. Isso não vai acontecer, replicou Madalena friamente. Eduardo, com delicadeza, levantou o queixo dela para que se encontrassem nos olhos. Eu nunca perco, afirmou, com um brilho de esperança misturado à determinação. Então, vamos fazer com que ela perca desta vez, concluiu. É hora de derrubarmos Fernanda Harrington, declarou. Eles se encararam por um longo tempo, sem saber como. Tudo terminaria. O escândalo sobre Madalena dominava as manchetes há dias,
enquanto Fernanda usava táticas sujas para distorcer seu passado e parecer uma oportunista tentando voltar à alta sociedade. Mas Madalena permanecia impassível. Ela esperou anos por esse momento e não deixaria nada a abalar sua força. Eduardo sabia que Fernanda ainda não tinha acabado. Ela planejava um último ataque. Naquela noite, Madalena recebeu um convite inesperado, um jantar privado num clube exclusivo. Segurando o convite com força, ela o leu repetidamente. Eduardo, descansando no sofá do quarto do hotel, zombou. Isso é, sem dúvida, uma armadilha. Eu não vou fugir, replicou Madalena com firmeza. Eu vou. Eduardo apertou os lábios. Madalena, esse é o meu momento, disse ele. Eu não estou fugindo. Ele passou a mão no cabelo e acrescentou. Vamos garantir que Fernanda seja a única a perder hoje à noite. No luxuoso casarão, iluminado e repleto de convidados seletos, Madalena chegou sozinha, vestida com um elegante vestido preto que exalava poder e mistério. Eduardo já estava lá, discretamente observando cada detalhe. Pouco depois, Fernanda apareceu. Que bom que aceitou meu convite. Você realmente não teve escolha, disse Fernanda com desdém. Madalena pegou uma taça de champanhe de um garçom. Espero que tenha gostado de toda a atenção que tem recebido, continuou Fernanda. A mídia adorou a sua história. Eu estou acostumada a ser o centro das atenções, não é mesmo? Os olhos de Fernanda brilharam de raiva por um instante antes de ela recompor-se. Madalena, você perdeu de novo. Não importa o que faça, nunca será alguém importante, disparou Fernanda. Madalena sorriu friamente. Você está enganada, Fernanda. Os olhos de Fernanda se estreitaram. O que você quer dizer? Nesse momento, Eduardo apareceu ao lado de Madalena, sua presença imponente deixando Fernanda tensa. Querida Fernanda, parece que você não leu os jornais hoje, disse ele, entregando-lhe um envelope. Fernanda abriu o envelope e ficou pálida ao ler o dossiê que detalhava evidências incontestáveis de seu envolvimento no esquema que derrubou a família Oliveira. Isso é falso, sussurrou ela, com as mãos tremendo. Não, não é, rebateu Madalena, triunfante. E amanhã de manhã, isso estará na primeira página de todos os jornais. Fernanda perdeu completamente o controle. Você não pode fazer isso comigo, ela exclamou. Eduardo respondeu friamente. Foi exatamente o que você fez com Madalena. Fernanda olhou ao redor, percebendo que todos os olhares estavam sobre ela. O escândalo já havia começado, e sua reputação estava arruinada. Antes que pudesse reagir, 2 policiais e um promotor invadiram o salão. Senhora Fernanda Harrington, você está presa por fraude financeira, desvio de verbas e manipulação de mercado, anunciou um dos policiais. O salão ficou em silêncio. Isso é ridículo. Eu sou Fernanda Harrington e agora sou criminosa, gaguejou ela. Seu único erro foi achar que jamais seria pega, respondeu Eduardo friamente, enquanto Fernanda era levada pelos policiais. Madalena soltou um longo suspiro. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente livre. No dia seguinte, a prisão de Fernanda dominou as notícias. Seu império financeiro desabou em poucas horas, com investidores e aliados abandonando-a. Mais tarde, naquela noite, Madalena e Eduardo estavam no penthouse dele, olhando a cidade pela janela. Madalena segurava uma taça de vinho, mas não bebia, perdida em pensamentos. Conseguimos, Eduardo, disse ela suavemente. Conseguimos mesmo. Ele sorriu e acrescentou. Agora, Madalena, é hora de um novo começo. Sentindo uma estranha tensão no peito, Eduardo confessou. Quero te ajudar. Madalena olhou com ceticismo. Ele se aproximou, entregou um envelope e disse. Esta é uma proposta para um novo negócio. Uma empresa com o seu nome. Madalena piscou surpresa. Você quer começar algo para mim? Um negócio só meu, que seja minha independência? Não se trata de caridade. Riu Eduardo, balançando a cabeça. É uma parceria. Você é talentosa e visionária. Quero que algo te pertença de verdade. Após um longo silêncio, Madalena suspirou. Tudo bem.
mas com uma condição. Que condição? Perguntou Eduardo, intrigado. Eu faço do meu jeito. Eduardo sorriu. Você sempre faz assim. Entre eles, o clima se aqueceu com uma sensação intensa e duradoura. Ele a puxou para um beijo e, desta vez, não houve barreiras, apenas sentimentos sinceros. Eduardo a segurou com firmeza, temendo que ela se afastasse, e quando se separaram, Madalena sussurrou suavemente: Boa noite, antes de se retirar. Eduardo ficou parado, certo de que ela também sentia algo. Nos dias seguintes, uma nova empresa, chamada Consultoria Oliveira, nasceu, uma firma de investimentos e análises estratégicas. Madalena se dedicou intensamente, montando sua equipe e reconectando com antigos contatos, recuperando seu espaço no mundo dos negócios. Eduardo permaneceu ao lado dela, sempre apoiando, sem ser invasivo. Uma noite, enquanto observava Madalena trabalhar, ele disse: Já se passaram 3 meses desde que você abriu a empresa. Ele lançou uma pequena caixa sobre a mesa. Madalena abriu e encontrou um chaveiro de prata com a letra M gravada. Para comemorar, disse ele com um sorriso. Obrigada, respondeu ela, sentindo o calor se espalhar pelo peito. Você vai parar de fugir de mim? Perguntou ele com um toque de vulnerabilidade. Não estou pedindo nada, só quero saber se há uma chance, ela admitiu, com o coração acelerado. Está tudo bem, disse Eduardo suavemente. Tenho paciência. Ao sair, Madalena suspirou, consciente de que estava prestes a ceder. Algo que a assustava e, ao mesmo tempo, a encantava. No dia seguinte, como de costume, Madalena chegou cedo ao escritório, imersa em relatórios e reuniões. Com os ataques à empresa tendo cessado, ela podia finalmente se concentrar no crescimento. Mas durante a manhã, algo a incomodava. Eduardo não apareceu. Normalmente, ele sempre passava com um café ou uma brincadeira. À medida que as horas passavam, a inquietação aumentava, e às 8 da noite, ela não aguentou mais. Pegou o casaco e dirigiu até o penthouse de Eduardo. Ao chegar, tocou a campainha diversas vezes, sem resposta. Com o coração acelerado, usou a chave reserva que Eduardo lhe dera para emergências e entrou. O apartamento estava com a luz baixa e silencioso, exceto pelo som suave da televisão. Foi quando ela o viu. Eduardo estava deitado no sofá, coberto por um cobertor fino, com o rosto pálido e a respiração pesada. Eduardo, você está com febre? Exclamou Madalena correndo até ele e colocando a mão em sua testa. É, só uma gripe, murmurou ele com a voz rouca. Vou te levar para o hospital, insistiu, já pegando o celular, mas Eduardo segurou seu pulso. Não, só preciso descansar. Se eu for ao hospital, vão tirar meu sangue. Odeio agulhas, resmungou ele. Você é impossível, suspirou Madalena, misturando frustração com carinho. Eduardo fechou os olhos, exausto. Madalena foi até a cozinha preparar um chá quente e pegar um pano úmido. Voltou e se ajoelhou ao lado do sofá, colocando o pano frio na testa dele. Isso deve ajudar a baixar a febre, disse ele suavemente, encarando-a. Você não precisava ter vindo, acrescentou ele. Eu vim, replicou ela. Naquela noite, Madalena cuidou dele, fazendo chá, trocando o pano gelado e ficando ao seu lado até adormecer no chão, com a cabeça repousada no peito dele. Na manhã seguinte, Madalena acordou com o toque suave dos dedos de Eduardo em seu cabelo. Você ficou aqui a noite toda? Perguntou ele com a voz mais forte. Você estava muito mal. Alguém precisava cuidar de você, respondeu ela sorrindo. Estou me sentindo muito melhor. Acho que tive a melhor enfermeira do mundo, brincou ele. Madalena se levantou para preparar o café da manhã. Pão fresco, frutas fatiadas, suco de laranja e um café forte. Quando voltou com a bandeja, Eduardo a observava atentamente. Eu te amo, Madalena, disse ele após respirar fundo. Ela congelou por um segundo e respondeu. Eu sei que você sente o mesmo. Vi isso ontem na forma como se preocupou comigo.
Eu também te amo, murmurou ele, envolvendo-a num abraço apertado, enquanto um sorriso iluminava seu rosto. Você é tão persistente, valeu a pena, acrescentou enquanto se afastavam, e Madalena serviu o café da manhã. Mais tarde, Eduardo disse para ela tirar o dia de folga, explicando que queria surpreendê-la. Hesitante, ela perguntou: Para onde vamos? É uma surpresa, respondeu ele. Então, Eduardo a levou até uma cabana isolada, à beira de uma praia privada. Assim que saíram do carro, Madalena ficou sem palavras. Isso é lindo, disse ela maravilhada. Sabia que você iria adorar, sorriu Eduardo. Eles passaram a tarde caminhando pela orla, curtindo a brisa do mar e conversando sobre tudo. Depois, enquanto Eduardo se sentava numa pedra, ele a olhou com carinho. Antes de te conhecer, eu era arrogante, ambicioso e só me importava com poder e dinheiro, confessou ele. Mas então você apareceu e começou a me desafiar. No começo isso me irritou, mas depois me intrigou. Você foi a primeira a não ter medo de me confrontar, e isso me fez perceber que estava cercado por gente que só dizia sim. Você mudou a minha visão do mundo. O coração de Madalena apertou. Eu nunca quis mudar você, disse suavemente. Mas você me fez um homem melhor, mais humano e humilde, respondeu Eduardo, segurando firme a mão dela. Foi assim que me apaixonei por essa nova versão sua. Eduardo então se levantou e tirou algo do bolso, uma caixinha pequena. Os olhos de Madalena se arregalaram quando ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante reluzente. Madalena, Oliveira, quero fazer tudo do jeito certo. Quero te amar com respeito, paciência e de todo o coração. Você aceita se casar comigo? Sem hesitar, ela sorriu e disse: Sim. Eduardo colocou o anel em seu dedo e a beijou com paixão, selando a promessa deles. Enquanto o sol se punha sobre a praia, eles voltaram para a cabana sem mais dúvidas. Sabiam que pertenciam um ao outro. Ainda não acredito que estamos noivos, comentou Madalena, olhando para o anel cintilante em seu dedo. Eduardo sorriu e disse: Eu sempre soube que esse dia chegaria. Você só demorou a aceitar. Você nunca desiste, não é? Brincou ela, e seus olhos brilharam de afeto. Naquela noite, Eduardo preparou um jantar especial no terraço da cabana. Velas iluminavam a mesa e o som das ondas batendo na praia criava o clima perfeito. Você está cozinhando? Provocou Madalena, admirando o prato cuidadosamente preparado. Quis impressionar minha noiva, respondeu ele, servindo vinho para ambos. Eles brindaram ao futuro, chocando as taças e desfrutando de um jantar repleto de risos e olhares apaixonados. Quando terminaram, Eduardo tomou a mão de Madalena e a puxou para dançar sob as estrelas. Lembra da nossa primeira dança? Perguntou ele, guiando-a devagar. Eu estava morrendo de ciúmes, lembrou ela rindo. Mas agora sei que nunca precisei ser assim. Sempre foi para mim, disse, enquanto Madalena repousava a cabeça no peito dele, dançando sob o céu estrelado e percebendo que não precisaria mais fugir dos seus sentimentos. Meses depois, o grande dia finalmente chegou. Madalena, que jamais imaginara sonhar com um casamento, estava ali, vestida de branco, prestes a dizer sim ao homem que havia mudado sua vida. A cerimônia aconteceu em um lindo jardim à beira-mar, com flores brancas decorando o altar e cadeiras elegantes dispostas para os convidados. O som do mar criou uma atmosfera mágica, enquanto Eduardo, de terno preto impecável, esperava no altar. Quando Madalena apareceu no corredor, seu coração quase parou. Ela estava deslumbrante, os cabelos caindo em ondas suaves, o vestido delicado destacando sua beleza, e o brilho em seus olhos era o que mais o encantava. Caminhando em direção a ele com um sorriso emocionado, Eduardo segurou as mãos de Madalena e sussurrou: Você está linda. Lágrimas se formaram nos olhos dela enquanto o oficiante falava sobre amor, parceria e a importância de construir uma vida juntos. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo respirou fundo e disse:
Desde o primeiro instante em que te vi, você me desafiou. Nunca se curvou ou aceitou minhas decisões sem questionar, e foi por isso que me apaixonei por você. Os olhos de Madalena se encheram de lágrimas enquanto ela respondia. Você me ensinou a ser uma pessoa melhor. Aprendi que poder e dinheiro não significam nada se eu não tiver alguém para compartilhar a vida. Prometo te amar, respeitar e te fazer feliz todos os dias. Emocionada, ela continuou. Passei a vida lutando sozinha, achando que jamais poderia confiar em alguém. Mas você foi persistente e nunca desistiu de mim. Hoje, sei que não quero viver sem você. Eles trocaram alianças e quando o oficiante os declarou marido e mulher, Eduardo a beijou com paixão, enquanto os convidados aplaudiam. A lua de mel foi perfeita. Viajaram para destinos deslumbrantes, aproveitando cada momento. Quando voltaram, a vida de casados ficou ainda melhor do que imaginavam. Eduardo mimava Madalena, trazendo café na cama todas as manhãs, e ela retribuía com jantares românticos. O amor entre eles só crescia, mas logo Madalena começou a se sentir estranha, constantemente cansada e enjoada. Numa manhã, no banheiro, seu coração acelerou ao ver um teste de gravidez com 2 linhas. Emocionada, ela percebeu que estava grávida. Ao visitar o médico, a surpresa foi ainda maior. Ela esperava gêmeos. De volta em casa, Eduardo encontrou Madalena sentada no sofá, segurando o ultrassom. "O que houve?" perguntou com ternura. Com os olhos brilhando, ela disse: "Estou grávida." Eduardo ficou em silêncio por um instante, antes de explodir em um sorriso enorme. "Meu Deus!" exclamou, puxando-a para um abraço forte. "Vamos ter 2 bebês." Ele beijou-a profundamente e disse: "Você acaba de me dar a melhor notícia da minha vida." Entre lágrimas e risos, ela respondeu: "Eu te amo tanto, Eduardo, e te amo ainda mais." Nos meses que se seguiram, a vida foi uma montanha-russa de emoções. Eduardo se tornou ainda mais protetor, mimando Madalena de todas as formas possíveis. Falava com os bebês antes de dormir, fazia massagens nos pés dela e sempre se certificava de que ela não se excedesse. Em um chá de bebê, cercados por amigos e familiares, descobriram que estavam esperando um menino e uma menina. Eduardo sussurrou: "Construímos um império juntos, e agora vamos construir uma família." O coração de Madalena transbordou de felicidade, pois ela finalmente tinha tudo o que sempre sonhou: um lar, um amor verdadeiro e uma família em crescimento. O que você achou da história de Madalena e Eduardo? Deixe seu comentário, avalie essa história de 0 a 10 e acompanhe mais contos emocionantes.